Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje eu quero trazer para vocês um fundo que não é tão conhecido no mercado. É um fundo recente na verdade. Se não me engano, deve ter uns 2 anos este fundo. É um fundo de hedge. O que é um fundo de hedge, Max? Um fundo de hedge é um fundo que tem aquela proteção para o investidor. Não é um fundo tão especulativo, mas é um fundo que mantém uma carteira ali de proteção para o investidor, faz muita volatilidade na carteira, o gestor faz volatilidade na carteira, mas mantém uma certa segurança para o gestor. Então isso anima muito aquelas pessoas que querem um fundo que rende bons dividendos, que tem um dividend yield alto, mas porém quer ter uma proteção aí, que é a proteção do hedge funds. Este fundo ele está entregando para o investidor aí 14% de dividend yield nos últimos 12 meses. É sobre este fundo que a gente vai falar, para você ficar esperto, quem sabe dar uma olhada nesse fundo e compor a sua carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas uma leitura que o canal faz para ajudar você na tomada de decisão. Estou aqui no RI do fundo, um site bem informado aqui, muito bem detalhado, tudo certinho, as características do fundo, você vê aqui tudo certinho, a política de investimento do fundo, regulamento aí do fundo, comunicados sobre o fundo, fato relevante sobre o fundo, relatório mensal do fundo, está tudo aqui, informe mensal, informe trimestral e oferta em andamento aí do fundo, de alguns fundos que já aparece aqui. Então o fundo que eu falei para vocês é o Maná 11. Para você que não conhece esse fundo, é o Maná 11, e é sobre este fundo que a gente vai falar um pouco mais e mostrar para vocês alguns detalhes deste fundo. É o Maná 11, eu estou aqui no site, no RI do fundo, muito bem feito, muito organizado. Aqui também tem outros, se não me engano, aqui deve ter outros fundos da gestora aqui, para você. Tem o Mari 11, então eles têm dois fundos sob gestão, o Maná 11 e o Mari 11, e que eu vou falar sobre o Maná 11 para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório do Maná 11. Então tá aqui o relatório de abril, o Maná 11 tem os destaques aqui. Vamos dar uma passadinha nos destaques. Dividendos de 11% por cada cota no mês equivalente, dividend yield que eu falei para vocês de 14,8% ao ano sobre a cota do fechamento, que é do mês em 154% do CDI, equivalente aí 154% do CDI. O dividend yield do mês é de 1,16, um dos maiores dentro dos fundos de hedge. Aí você pode observar aí, então, que os fundos de hedge são fundos aí que eu já falei para vocês sobre a importância de ter uma proteção nesse fundo. A geração de retorno aí que eles mostram, então, como que está consistente o patrimônio líquido ajustado do fundo, geração de resultados extraordinários, diversificado com a gestão ativa e reciclagem de ativos com ganho de capital. Isso que eu falei também para vocês, que eles fazem essa reciclagem exatamente para ter essa segurança, e o fundo está composto aí de ativos híbridos, e aí eu vou mostrar isso para vocês, quais são esses ativos. Um novo recorde de negociação, então o fundo tem crescido muito, ainda é um fundo pequeno, apenas com 7.215 cotistas, mas tem crescido muito bem aí no mercado, um volume de negociação em março de 13.000,2 milhões atingido, um número aí de 7.000 cotistas, 7.215 cotistas. Aqui ele mostra então que para você acessar também a carteira completa do fundo, ele não disponibiliza aqui no relatório, mas ele disponibiliza separadamente a carteira do fundo, e a gente vai mostrar para vocês aqui então como que está a distribuição. Isso que a gente já mostrou para vocês aqui agora em gráfico. É só baixar esse relatório lá no RI do fundo, tranquilamente, digita o ticker do fundo Maná 11 RI no Google, já vai aparecer aí. Aí eles fazem uma comparação, eles gostam de fazer esse tipo de comparação aqui com o IFIX, o CDI e a cota do fundo. Então o verdinho aqui, esse verdinho mais claro aqui é o IFIX, o outro aqui de linha reta é o CDI, e o laranja aqui, meio laranja, é o fundo que está navegando acima de todos os outros índices aí, o IFIX e o CDI.
Esse é o relatório, então, aí, um relatório enxuto, porque eles separaram a carteira do fundo e isso anima então o investidor. Ele mostra aqui que 25,66% do Maná patrimonial mais dividendos está acima aí do CDI e do IFIX. Então vamos dar uma olhada nessa carteira do fundo aí, como está composta. A carteira é gigante, tem muitos, então está bem diversificado. Aqui tem as ofertas, os regulamentos, tudo certinho, os informes periódicos, tudo aqui está disponível aqui para o investidor. Você pode dar uma olhada certinho aí, data de referência, o ativo. Então tá tudo muito bem feito aqui, feito pela gestão. Então se você quer dar uma olhada nos documentos, baixar o relatório, olhar os fundos, olhar aí em que o fundo investe, está tudo aqui, é só baixar e dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nos números do fundo aqui no site Status Invest, para você ter o mais segurança possível aí. Um retorno de dividend yield mostra aqui um pouco abaixo, porque ainda não está atualizado, mas é um fundo que eu esqueci de falar para vocês, que é base 10 e que é muito bom para o investidor. Só para você ver os números dele aqui, então o retorno P sobre VP está um pouquinho acima de 1, então o valor patrimonial de cota dele é de 9,51, então está um pouquinho acima do valor patrimonial, e aqui a distribuição dos dividendos gira em torno de 10, 11 centavos por cota. Desde o início do fundo só pagou 8 centavos e depois sempre pagou 11, 10, 12 centavos por cota. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, um fundo de hedge para gente que está aí tentando ter um fundo que paga bons dividendos e tem uma certa garantia, que é esses fundos de hedge. O Maná talvez seja um bom fundo para você analisar e talvez tomar a decisão de compor a carteira do seu portfólio. Aqui mostra de novo aí quais fundos tem o Maná na sua carteira. Olha só como que tá, são vários fundos que tem o Maná na sua carteira, quer dizer, se você comprar uma cotinha, você não está sozinho, tem vários fundos que estão aí com o Maná na carteira. Aqui está a relação do segmento dos papéis do Maná, papéis, fundos de papéis ou investimentos em papéis aqui, a relação por segmento, lajes corporativa, misto, fundo de fundos, varejo, imóveis e indústria logística e indefinidos aqui tem uma porcentagem. E aqui está então os ativos que compõem aí a carteira do Maná. Só dá uma olhada tranquila, os CRIs que compõem a carteira do Maná, e aí você fica tranquilo na hora de tomar a sua decisão. Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra gente, se inscreve aí no nosso canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!